Seguimos com o nosso Bem da Terra e a diretoria da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, decidiu pela simplificação das regras para os drones utilizados em operações aeroagrícolas, como na dispersão de sementes, fertilizantes e defensivos nas lavouras, por exemplo. As novas regras entraram em vigor na primeira semana de maio. Para mais detalhes dessas mudanças, eu converso agora com o gerente de Relações Institucionais e Assuntos Regulatórios do Sindiveg, o Fábio Cagi. Oi, Fábio, bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa edição de segunda-feira, início de semana aí do Bem da Terra. Nos conte, né, quais são os grandes pilares dessas mudanças e o que elas devem facilitar na prática e o dia a dia no campo. Bem, é um prazer estar falando contigo e é um prazer estar participando aqui do Bem da Terra. Na prática, o que essa resolução da ANAC vai fazer é equivaler as regras que já existiam para os drones de até 25 quilos para os drones de até 150 quilos. Então, ele aumenta um pouco, simplifica um pouco o processo de registro, o processo de autorização do uso de drones um pouco maiores. Os drones aqui no Brasil, eles quase sempre estavam, na aplicação de defensivos, eles eram pequenos por causa dessa limitação de peso, né? Por causa dessa limitação de regras de acordo com o peso que eram válidas para todos os drones. E agora eles fizeram uma liberação para o uso agrícola de drones um pouco maiores. Exato. E aí, claro, com isso, também a capacitação, o conhecimento, né, tudo isso é disseminado a quem utiliza esses drones. Isso agora começa esse processo assim de realmente disseminar essa facilitação na operação, enfim, do que isso pode trazer, né, de benefícios a quem opera e mais do que isso a quem realmente está trazendo aí todas essas questões que é o produtor ou a produtora rural. Sim, o processo de aplicação de defensivos agrícolas, o Sindiveg, onde eu trabalho, né, ele representa a indústria de defensivos agrícolas. E o processo para aplicação de defensivos agrícolas ele já era regulado pelo Ministério da Agricultura desde 2021, pela Portaria 298. E essa portaria já exigia um curso específico para quem faz aplicação de defensivos com drones, né? Então, agora o que essa regra vai acabar fazendo é permitir com que o drone chegue em outras aplicações. Agora eu não tenho um drone, mas só o drone pequeno, né? Agora a gente já tem um drone de um porte um pouco maior. Exatamente. Quais são as outras práticas, né, os outros parâmetros e diretrizes que o Sindiveg vem trabalhando, né, seja em nível regulatório, como esse que a gente está falando nesse momento, como outros que podem vir a facilitar a vida, né, e claro, o meio rural durante esse ano de 2023? Quais são os outros pontos que vocês vêm trabalhando fortemente? Na regulação, os defensivos agrícolas são um dos produtos mais regulados do mundo, né? Todo produto defensivo agrícola, ele é avaliado tanto pelo Ministério da Saúde, como pelo Ministério do Meio Ambiente, como pela Agricultura. E assim é necessário. Os produtos são produtos intrínsecos de uma carga perigosa, mas que de alguma forma são ferramentas importantes, cada vez mais modernas, seguras, e que assim é importante que a gente consiga trazer inovações para os agricultores, né? Mas assim a gente tem sempre que tentar buscar uma regulação que seja justa e adequada, para também não dificultar o processo regulatório de uma forma que ele fique tão complicado que acabe inviabilizando. Então a gente tem pensado em diversas regras sobre o controle de qualidade de produtos, a gente tem pensado diversas regras sobre armazenamento de produtos, mas de qualquer forma o que eu gostaria de falar assim da atuação do sindicato é reforçar um pouco a atuação que o sindicato tem tido na difusão de conhecimento aos agricultores. A gente desenvolveu uma plataforma de educação à distância, justamente para ser acessível, para ser gratuito, para de alguma forma levar conhecimento a qualquer um que queira ter conhecimento sobre boas práticas de aplicação, sobre tecnologia de aplicação, e essa plataforma está disponível no nosso site, no sindiveg.org.br/cursos. Muito bom você trazer esse tema conhecimento, capacitação.
pelo que a gente vem acompanhando, né, o professor doutor Marcos Fava Neves fala muito nesse sentido também, de que a gente precisa chamar atenção para esse ponto-chave hoje, que é a questão de aprofundar o conhecimento e disseminá-lo, ou seja, vocês trazendo isso, né, específico, obviamente, para a área, né, dos defensivos é muito relevante também, porque de fato isso de maneira gratuita vocês acabam fazendo aí de disseminar de fato esse conhecimento, que é a capacitação aí dos produtores e todos que estão envolvidos de alguma maneira em alguma cadeia produtiva do setor do agro. Então isso é super relevante. Também a questão, por exemplo, a gente sabe, né, dessas exigências que são colocadas aí sempre via tanto Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura. Agora, em relação a essa regulação, né, a que de fato os produtos entrem no mercado, vocês acreditam que esse tempo também tem ficado mais reduzido, tem sido mais célere? Como é que tem sido a atuação de vocês nesse sentido também? Olha, esse é um problema do Brasil, né, a gente compara a média brasileira para a entrada de um novo produto no mercado, tem sido em algo ao redor de 7 anos, e na maioria dos países desenvolvidos de pujança agrícola tem sido entre 2 a 4 anos. E essa diferença acaba alijando o agricultor um pouquinho de ter ferramentas mais modernas, que às vezes já estão aprovadas por outros países, né. Mas o Brasil tem tido desde, sei lá, pelo menos uns 7, 8 anos aí, uns ajustes do processo regulatório que tem sim melhorado a quantidade de produtos que têm sido lançados no mercado. Quando a gente olha os números de aprovações de registros, muitas das vezes existe até a alegação, olha, que era ligado a um governo ou a outro governo. Não, se a gente olha, esse processo aconteceu por causa justamente da modernização dos processos regulatórios, né? Então, sim, a gente tem melhorado e a gente tem buscado trabalhar com os órgãos de governo para melhorar cada vez mais. Não é uma coisa simples. O Brasil tem uma deficiência em número de pessoas nos órgãos, nos órgãos reguladores, que é muito aquém do que os outros países têm, mas sim a gente tem tido um esforço de governo muito grande para melhorar cada vez mais esse processo regulatório, mas sem perder a qualidade regulatória. A gente tem que entender assim, a regulação sim faz parte do processo, ela é importante e ela tem que ser rígida, ela só não pode ser desnecessariamente burocrática. Exatamente, né? E a gente fala muito aqui em nosso programa também com o pessoal da CropLife Brasil, Sindag, né? Aí que representa mais a questão de aviação agrícola, entre outros, né? Outras associações, entidades e pilares também. O que chama bem a atenção e de uma maneira bastante positiva é o crescente uso aí dos biodefensivos, os bioinsumos. Como é que o Sindiveg também vem atuando nesse sentido, hein, Fábio? Olha, os bios são realidade, né? Eles já estão acontecendo a campo, cada vez tem ganhado espaço dentro da agricultura. O que a gente não a gente defende é uma integração entre as tecnologias, a gente não acredita em falar no que se às vezes se coloca em matérias e tal, como se os bios fossem totalmente modernos e os químicos fossem ultrapassados. E essa dicotomia ela quase sempre existe quando a gente quer promover uma ferramenta nova. O que a gente acredita aqui e os bios têm seu espaço, o agricultor brasileiro já está acostumado com produtos biológicos, principalmente na cadeia da soja, onde ele já está acostumado a usar produtos biológicos como inoculantes, e o produto biológico tem ganhado espaço cada vez mais, ele é importante dentro do manejo agrícola, né? E o manejo fitossanitário ele exige que tenham diversas ferramentas. O uso de uma ferramenta só, exclusiva, se você começar a usar só um produto, vai acabar necessariamente fazendo com que a espécie pragas evolua e desenvolva uma resistência. Então, ao trazer a alternativa bio, o que a gente consegue fazer é com que o produtor tenha mais ferramentas disponíveis, o que ajuda até a também preservar as ferramentas químicas que ele tem disponíveis hoje. Perfeito, Fábio, excelente, né? Realmente pontuou muito bem a questão de manejo integrado, né? Realmente contra pragas e doenças é o caminho. Muitíssimo obrigada, viu? Excelente tê-los aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Boa segunda-feira e excelente semana e até a próxima. Obrigado, Renata. A gente fica sempre à disposição. Obrigada, nós também.